Sabedoria é ser. Conhecimento não é sabedoria, mas sabedoria também não é conhecimento posto em prática, como muitos dizem. Sabedoria é ser quem você é, de verdade, mas poucos sabem quem são e o que são. Saber quem se é não é um conhecimento intelectual de quem se é, mas sim sentir quem se é. Porém, você não é quem sua mente ego acha que é. Com sua história, criação, cultura, crenças, papel social ou experiências. O seu eu mais profundo está além dessas coisas e ele é o seu ser real. A primeira coisa que vem na minha cabeça é essa questão da sensibilidade. É uma coisa que as pessoas vão ter dificuldade de entender a diferença entre conhecimento e sabedoria, e por isso que confundem muito, né, uma coisa com a outra. É porque é necessário uma sensibilidade para saber o que é sabedoria. E o que é essa sensibilidade? Teve uma parte do texto ali que falava de sentir quem se é. É que aqui no Ocidente as pessoas estão muito acostumadas a pensar que sabedoria é conhecimento, acúmulo de informação, ou mesmo experiência de vida. Só que sabedoria real, né, na espiritualidade mais profunda, ela é o estado natural do ser, de todo mundo. Só que o problema é que a maioria das pessoas não alcança esse estado de ser. Sim. Né? Porque a maioria está perdida na mente, na razão. E nas emoções também. Sim. Então, só transcendendo se descobre o que é o ser, e não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento mais de sentimento mesmo, de intuição. Tem dois pontos que me vêm na cabeça, aí você me ajuda a lembrar depois. Um ponto é o apego que as pessoas criam ao próprio sofrimento, e então, se elas trabalham por aquilo, passam a vida inteira tentando conquistar conhecimento, elas desenvolvem um medo de ser confrontadas nesse sentido, né? Se vem alguém falando: mas você adquiriu conhecimento, você acumulou conhecimento, mas isso não quer dizer sabedoria. Muitos, né, vão se sentir, como é que fala? Vão se sentir... Tendo sabedoria? Não, confrontados, mas tem uma palavra, esqueci. Insultados, sim, né? Vão se sentir insultados. O outro ponto que me vem na cabeça é que existe todo um sistema de maquinação, ou transformar em máquina, né? De robotização. E acumular conhecimento significa que você está se comparando a um computador, um HD. É um programa. No qual você só acumula informação. E cumpre só o que o programa manda. Isso. E isso significa que, por exemplo, a gente vê uma massa de pessoas, né, trabalhando para todo um sistema, né, de forma escrava. Isso também contaminou o Oriente, né, quando a gente lembra que no Oriente as pessoas trabalham também demais, né, feito máquinas e tal. Então essa cultura de acúmulo de informação se espalhou pelo mundo inteiro através desse sistema. E é o que mais se valoriza. É o que mais se valoriza. Só que o acúmulo de informação, o trabalho que esse sistema tem é de esfriar, de desumanizar, é tirar a sensibilidade do ser humano. Colocar uma barreira, um bloqueio entre a nossa razão e a intuição. Isso. A consciência. Isso.
Porque senão você não consegue fabricar máquinas humanas, né? Então, e essa vida do sistema é só um funcionamento da máquina maior. isso, senão eles não teriam esse sistema que eles... Não teria. Né? Então, assim, quando você precisa esfriar a humanidade e, consequentemente, você cria uma cultura de valorização do acúmulo de informação, porém, as pessoas vão desconhecer o que é o sentir, a sensibilidade. E a sabedoria vem para o canal da sensibilidade. E, no geral, as pessoas não têm mais acesso à sabedoria real, né, inata do ser. Isso. E de tanto que as pessoas constroem esse ego, esse programa, né, elas se apegam a isso. Então elas gastam energia, tempo, dinheiro também, né? Sim. A vida inteira nisso. E quando chega uma pessoa mais ligada a essa consciência, a essa sabedoria, e fala que tudo isso é válido, mas é transitório. O mais importante é essa sabedoria, né? Uma sabedoria que está além desse conhecimento, dessa construção e tal. Quando uma pessoa dessa fala isso, existe uma reação, né? Uma reação até hostil, porque a pessoa se sente ofendida, né? Porque se trabalhou, se gastou muito tempo da vida construindo uma coisa passageira, transitória, que não é uma coisa essencial, primordial. Sim. Entendeu? Então é como se desse um banho de água fria na pessoa, né? Sim. E elas querem se agarrar aos bens, aos posses, Sim. o que adquiriu durante a vida, diplomas, conhecimentos, reputações. É isso. Aqui entra o processo de robotização, que é devido à questão de sobrevivência. As pessoas assimilam, juntam a filosofia, o estudo da vida, a observação da vida. Isso quando você vai falar, a pessoa realmente vai entrar naquela vida, né, de filosofia, cursar, aprender sobre tal coisa. Filosofia acadêmica. Eles vão associar isso com ganho de vida, né, com o ganho do dinheiro e a sobrevivência. Então, você tem um processo de robotização aí e, né, mas não só ganho, o status, a reputação. A questão que as pessoas, tipo, eu estava falando que as pessoas entram num processo de robotização. Tá. Uma coisa que as pessoas deveriam levar em consideração é que elas confiam demais também nas instituições, né? Tipo, eu acho, na minha opinião, que deveria haver um filtro. Você tem que questionar, quem questiona tem que questionar tudo, né? É uma fé cega às autoridades. Isso, às vezes vem naquele conhecimento ali uma deturpação, uma desonestidade, e essa desonestidade vai passando de geração em geração. Isso. Né? E por que isso acontece também? Devido à falta da sabedoria, a falta da sensibilidade de saber filtrar as coisas, separar as coisas. E a gente vê isso demais, né? É só você pegar dois lados, que o mundo é dual, tá polarizado, né? Um mundo binário. Você pega os dois lados, você chega no lado A da coisa, pergunta, você concorda com o lado B? Eles estão filtrando o que está passando ali, o que eles estão aprendendo e tal, eles vão criticar. Não, o lado B ali é tudo errado, eles nem filtram direito, nem entendem direito. Nem quer escutar. As coisas. Aí você faz a mesma pergunta pro lado B, o lado B vai falar a mesma coisa do lado A. Né? Ali eles nem filtram direito, etc. É a mesma coisa. Ou seja, o próprio sistema meio que aponta em si o erro, né?
ninguém filtra nada, ninguém tem bom senso para nada, né? E aí e isso tudo se comprova, a grande diferença entre acumular conhecimento e a sabedoria. E para você, sabedoria seria o quê? A sabedoria é aquela questão do... Primeiro já começa com o lado da sensibilidade, né? Vai entrar uma questão intuitiva, né? Uma questão mais profunda. Mas lembre que você tinha falado antes. Bom senso. Você falou bom senso, não foi? Sim, eu ia falar também. Tipo, eu ia falar o pacote, entendeu? Tem a questão da sensibilidade, você sentir, a questão do bom senso, né? Também uma coisa que você falou mais cedo, que é a questão, quando a gente pensa na questão do amor, né? Que você tem empoderamento das coisas, justiça, compaixão, tudo isso. Na verdade, a gente não traduz muito o que é sabedoria, a gente não traduz muito em palavra. A gente sente, a gente intui o que é. É um pacote dessas coisas, mas é bem complicado explicar o que é. Mas o que me vem muito, assim, na essência, é como se sabedoria fosse uma lucidez diante de qualquer coisa. Sim. De qualquer situação, entendeu? É como se você conseguisse enxergar algo mais além. Não ficasse nesse conflito mental, nesses discursos mentais. É onde você vê a humanização. Você sente que aquela pessoa está mais humana. Ela... Muitas vezes quem tem sabedoria vai contra qualquer conceito, todos os extremos. Conceito estabelecido, do senso comum. Isso. Né? Que todo mundo acha, não, isso é certo, mas de repente, numa situação, aquilo que as pessoas taxaram de certo não vai se encaixar como certo. E quem é sábio vai enxergar. Isso, a sabedoria, ela é flexível. Como eu sempre falava, a verdade, ela não é nada, como fala? Não é linear. Escrito em pedra. Não é uma cartilha, né? Não é uma cartilha, não é nada assim que você vai consultar em algum lugar. É algo que você precisa estar no momento. A sabedoria vem sempre no momento aqui e agora. Sim. Entendeu? É lógico que a gente pode adquirir conhecimentos sábios, mas muita gente que lê trocentos livros não consegue ter sabedoria. Ela só vai ficar dependente de conceitos de livros, de professores. Mas ela mesma, por si só, não vai conseguir ter um discernimento, uma lucidez. Quando você... Eu não quero dizer assim, quando a pessoa coloca isso em prática, ela é totalmente sábia, né? Os indivíduos não são totalmente sábios, isso quando eles demonstram algum sinal de sabedoria, né? Existem níveis, né? Níveis. Sim. Mas assim, quando o indivíduo, ele ganha conhecimento intuitivamente falando, que é aquele indivíduo que não vai gastar horas e horas lendo uma biblioteca inteira, aquela coisa toda para ganhar tal conhecimento, tem indivíduos que intuitivamente vão meio que abrindo um caminho nesse mar de informação, adquirindo as informações mais importantes, né? E já desvenda, né? Já desvenda o... Então aquele indivíduo, ele vai adquirindo informação certeira, né? Que leva ele a algum alvo, né? Ou seja, de forma intuitiva. Eu acho que nesse momento, nesse processo, a sabedoria está em prática, porque ele vai saber
qual é o caminho que ele vai perder tempo, qual é o caminho que vai levar ele a algum lugar. Então, Isso. tem uma sabedoria em prática aí. A pessoa que tem mais sabedoria, ela também vai saber qual caminho que ela tem que seguir, o que é melhor para ela, porque às vezes o que é melhor para ela não vai ser melhor para o outro. Isso. E às vezes muito do que os outros falam que é melhor para você não é. Isso. E você vai ter que saber discernir. E o que acontece? O pessoal tem meio que uma alergia a isso, porque é uma questão de sentir. É meio como se tornasse um fantasma para as pessoas, né? Isso é lenda, né? Como se fosse uma lenda. A maioria não acredita então, que existam pessoas mais com mais lucidez, sabedoria, assim, tudo eles acham que é mental, é racional. Isso. Entendeu? Não se acredita que exista algo além dessa essência. Isso. Do ser. E, bem, me parece que os tempos vêm mudando, né? De certa forma. Está se abrindo mais para esse lado aí. Mas ainda existe muita resistência. E sabe por que, desculpa, assim, por que sabedoria também não tem nada a ver com experiência de vida? Porque muita gente que fica velho, idosa, não adquire sabedoria também. Teve muita experiência na vida, mas não se torna uma pessoa sábia, mais sábia, né? Então não tem a ver também, porque se colocou muito isso na mentalidade da gente, que toda pessoa experiente é sábia. Ela pode ser experiente na vivência, no cotidiano, entendeu? Mas não no sentido de ter discernimento, lucidez, senso moral, justiça. Não tem. Não, porque as pessoas, elas descartam, elas não chegam a pensar que esse nível onde a sabedoria se encontra é atemporal. Então, a questão de tempo, se você é velho, novo, isso não conta, não se encaixa. Você pode ter uma criança mais sábia do que um idoso. Isso. Existe, né? Mesmo. Existe. Às vezes você vai ter uma criancinha ali que o amiguinho se machucou, ela fala, vamos falar pra ti que você se machucou, aquela coisa toda, né? Ela tá querendo ajudar o coleguinha, né? Toda empática, aquela coisa toda, né? Enquanto você tem um idoso ditador que não tá nem aí pra ninguém. E acha que a criança machucada tem que aprender com o sofrimento. É o que os outros devem aprender com o sofrimento, né? Então, eu não sei, me parece assim, a dificuldade mesmo Você parou de gravar? Não. A dificuldade mesmo da compreensão dessa questão da sabedoria é a falta da sensibilidade mesmo. Vou continuar a ler aqui. É óbvio que neste mundo necessitamos do nosso ego, nosso personagem ou mente, mas é o ser real que somos que precisa estar desperto e no comando. O mundo é o que é, cheio de conflitos, porque as pessoas se identificam com unhas e dentes a esse personagem, deixando-se guiar por essa razão confusa e quase sempre programada. A maioria delas se autoafirma de forma narcísica ao ego, barrando a manifestação desse ser verdadeiro, atemporal, sábio, íntegro e compassivo. Elas se definem meramente por seus conhecimentos adquiridos, suas preferências e afetos, sem entenderem que são muito mais e extremamente grandiosas como consciência superior. Todos os indivíduos são esse ser grandioso, mas por causa da ilusão dos valores materiais e do pensamento,
se aferram com apego e vaidade a uma simples ferramenta chamada mente. A mente em sua utilidade e complexidade é maravilhosa, mas em sua cegueira do que é verdadeiro e essencial, torna-se destrutiva, egoísta e prepotente. O instrumento que deveria ser usado para construir vira um objeto de ostentação e egolatrismo. Me veio algumas cenas na minha cabeça, tipo algumas analogias a essa questão do ego, da mente, que na verdade a mente em si ela não é um aniquilador da essência, né, que é onde o canal também da sabedoria, né, para onde vai passar a sabedoria. Mas é como se fosse o ferramenteiro ou alguém que está usando uma ferramenta, por exemplo, um martelo, e quando você corta a questão o canal da sensibilidade no ser humano, é como se você deixasse de existir a pessoa que utiliza a ferramenta, ou ela começa a se confundir com a própria ferramenta. Então você está usando o martelo, aí daqui a pouco você está pensando, eu sou o martelo. E aí o que você vai passar a ser? Você vai passar a pensar que você só nasceu para bater em pregos. Né? Gostei da analogia. Então, tipo, é um sistema, de novo eu falo de um sistema porque existe toda uma engenharia social, todo um sistema complexo para, digamos, proposital, que na verdade é o seguinte: os humanos, as pessoas, né, o corpo humano eu imagino como uma máquina. Ali nessa máquina tem integrado a ela toda uma parte mental, né, psicológica e tal. Só que existe uma ligação com algo superior a isso. A gente pode imaginar como se cada humano tivesse um fio, né, fios que ligassem a gente a algo mais superior, né, na nossa cabeça. Só que aí o sistema veio com todo um sistema que você corta esses fios da cabeça das pessoas. Ou se não faz uns nós, né? Eu imaginei nós. Eu imaginei assim, cortando esses fios da cabeça das pessoas. Mas aí como vai ligar? Eles não querem ligar as pessoas à essência delas. Eles querem desligar. Não, por isso que eu falei que o nó aí teria que desatar, mas... Ah, sim, entendi. É a mesma coisa. Mas aí o que acontece? Todo esse esquema é porque quando a mente é desligada da essência, né, da nossa parte superior, mais humana, ela se vê sozinha, né? A mente digamos que é uma inteligência artificial, né, que se encontra sozinha. E o que uma inteligência artificial faria baseado no programa dela, no código-fonte dela? Sobreviver, né? Sobrevivência. Uhum. Então ela põe todos os mecanismos de sobrevivência em prática, né? Ela ativa tudo aquilo ali, e aí o ser humano entra no nível de medo, de alerta, né? E de sobrevivência acima de tudo, né? E quanto mais, melhor. Então quanto mais conforto, mais estabilidade, mais tudo aquilo que garanta vida, segurança, mais, né, mais difícil para lidar com aquela mente, né? E a humanidade se encontra numa competição, né? Quem sobrevive mais, quem sobrevive, aquele que se destaca, ele, né, no sistema ele é mais visado, ele é mais idolatrado, aplaudido. Então, nesse caso, é claro e óbvio que aquela sensibilidade humana já foi embora há muito tempo, né? Então a gente tem essa sensação de que está conversando com máquinas, com robôs, que as pessoas estão dormindo, uhum. Né? Eu sempre falo, robô, ou zumbis, ou sonâmbulos. Exatamente. Esses termos aí. Então você vai ter lá faculdades e faculdades, e bibliotecas de pessoas lendo,
Ou não televisões. que seja ruim, né? Vamos enfatizar aqui, né? Sim. Não que estudar seja ruim, que ter faculdade seja ruim. Não é isso que a gente tá querendo falar, né? É aquela questão, quando Mas, você quando você começa a se confundir o com a apego, ferramenta. isso. Quando A a mente, identificação. quando a mente está desligada da essência, qualquer lugar que ela vai entrar, faculdade, na biblioteca, na internet, ela vai se confundir com aquele meio. Um grupo, né? Ela vai se confundir. Então a mente ela toma forma, como se fosse um camaleão, né? Ela toma forma no ambiente e se confunde com o ambiente. Ela está desligada da essência dela. Isso. E entendeu? aí vai crescendo esse ego, vai se fortalecendo, formando Quanto mais uma crosta. Isso, quanto mais ela fica ali, vê mais estabilidade, conforto, né, zona de conforto, Aplausos dos outros, mais ela vai se concretizar admiração, ali. Exatamente. Então, assim, e como que a gente pode, por exemplo, tem tantos filósofos hoje em dia, entre aspas, principalmente internet se Entre espalhando aspas. por aí, bem entre aspas que eu ia falar. Eu não ia falar entre aspas, eu ia falar assim, existem tantos filósofos, principalmente agora com a internet, entrando na casa das pessoas, mas cadê o mundo sábio? Cadê esse mundo sábio? Entendeu? É só discurso, na maioria das vezes, discurso político, religioso. Com tantas religiões por aí, ideológico. Cadê a paz? Cadê a justiça? Então são poucos, são raros os pensadores, filósofos que trazem alguma coisa de profundo mesmo. Sim. São raros e mais raro é eles serem escutados. Isso. E mais raro aqueles que vêm com espontaneidade, com algo dele mesmo. Sim. E aí eu acho que entra uma questão que as pessoas, eu acho que elas deveriam aprender, é que com o sábio você não escuta. O sábio a gente não escuta. A gente sente. Entendeu? É mais do que entender. É mais do que entender ou guardar a informação. É uma coisa intuitiva mesmo. Isso. Essa essência, né? O que é a essência do ser humano? Cara, quando a gente sente, por exemplo, a gente sente no nosso processo de, por exemplo, abertura da mente, de expansão da mente, de consciência, como se o mundo fosse realmente expandindo, né? Cortinas fossem se abrindo, né? A gente sente que a gente vai ficando mais sensível. A gente ganha mais vida, né? E mais conectado com as pessoas. Olha o paradoxo. A gente vai expandindo, vai se conectando mais com a essência das pessoas. Sim. Só que o paradoxo é que a gente vai enxergar mais o ego delas. Uma barreira que não deixa a gente ter contato com a essência que a gente está sentindo e está enxergando. Entendeu? Sim. Isso é doloroso. Porque você enxerga a humanidade, a essência no outro, quando você se abre para essa consciência, mas você vê ela totalmente coberta, revestida desse ego. Isso daí, nossa, é muito cansativo. É triste, sim. Tipo... Porque a gente se conscientiza do quanto a gente está isolado, sozinho, né? Quando a gente não encontra pessoas mais profundas, é como se a gente visse isso que você falou, robôs, como se estivesse rodeado de zumbis. O que é assim, é porque você pensa assim, quando a gente fala que as pessoas estão mergulhadas muito
no mental, né? E a mente se confunde com aquilo que ela absorve, né? Então o que acontece? As pessoas, elas vão ficando, por exemplo, é mais ou menos como se ou você estivesse lidando com alguém cego. Olha que carro lindo aqui, ó. Isso, o cego, isso, não eu já consigo tive ver. essa sensação. Ou quando você tem notícias e você dá as notícias, as pessoas zombam, debocham. Ou é como se não entendesse a sua língua, né? E então assim, e caramba, Essa analogia aí é bem interessante. Você quer fazer um cego enxergar. Não que as pessoas não possam, de repente, começar a enxergar. Pode. Mas assim, no momento que você se confronta com quem não quer saber disso, que quer continuar sua vidinha ordinária, quando você se confronta, você vê o tanto que é impossível, né? Difícil, complicado você mostrar essa essência, essa profundidade para os outros. Eu imagino já assim, se tivesse mais, né, alguém aqui e tal que não pensa muito nessa linha, eu já imagino as pessoas falando, mas vocês se acham donos da verdade, alguma coisa assim, de achar, categorizar os outros como cegos, ou achar que como se estivessem falando com cegos, né? A gente vai ser taxado como arrogante. Já adianto, né, já diria assim, que primeiro que não existe uma sentença dita que somos o topo do mundo. Isso vem muito na verdade, isso vem muito de pessoas extremamente intelectualizadas, né? E dominadas pelo ego. E principalmente de lideranças, né? Esse aspecto narcisista, né? Gurus. Então, assim, não é questão de dizer que estamos no topo do mundo, bem longe. A gente, na verdade, quando abre consciência, que a gente vê que não está nem um pouco no topo do mundo, a gente está bem lá embaixo, né? O nosso tamanho é bem pequenininho. Quando a gente... porque sabedoria não significa superioridade. Mas significa que a gente talvez tenha mais responsabilidade. É mais responsabilidade. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Isso. Né? Então, assim, só que também uma coisa é certa. Quem é mais lúcido vai enxergar mais podridão. Sim. E quem realmente está nesse caminho não vai ficar evitando a podridão. É essa a diferença. Sim. Eu não tô falando para mergulhar e deixar se afundar pelas coisas negativas, sombrias. Mas só consegue realmente transcender, né? Transcender o negativo ou o ilusório quem encara. E no geral, as pessoas espiritualizadas, entre aspas, no geral eu falo assim, muitos, né? Porque tem pessoal que é mais consciente, mas tem uns que querem passar pano, colocar as coisas para debaixo do tapete, vamos ser positivo, não sei o que lá, não pode ficar assim. Mas é aquele que confronta, é aquele que se depara, encara a sua própria sombra, as suas dores, o seu sofrimento, é que vai conseguir sair. Porque fuga nunca foi, entendeu? Cura. A cura só acontece nesse encarar. Sim. Nesse admitir, né? Que a gente é humano, que a gente sofre, que a gente tem nossos momentos ruins. Isso entendeu? Tudo é aspectos da sabedoria. Isso, porque essa coisa de querer ficar sendo positivo o tempo inteiro é a mente.
É a mente querendo fugir dela mesma. Sim. É o cachorro querendo, entendeu? Pegar o próprio rabo e não consegue sair disso. Até porque uma característica da mente, que é uma coisa instintiva, é a característica da propriedade. Tudo que cai na mente é propriedade dela. Então, se fez algo, se você fez tal coisa, se você não sei o que lá, é meu, fui eu, sempre assim, né? Quando a gente fala de sabedoria, até quando a gente fala assim, o sujeito é sábio, mas a gente não está querendo dizer que sabedoria pertence à pessoa. A gente não está querendo dizer, por exemplo, que a sabedoria nos pertence. É isso, a sabedoria que entendeu? pertence à pessoa que está mais aberta. A pessoa pertence à sabedoria. A pessoa mais aberta pertence à Peraí, sabedoria. a sabedoria que... eu confundi. Entendeu? Mas é isso que eu quis dizer. A sabedoria, ela, na verdade, a gente pertence. A gente pertence à sabedoria. Igual, tipo, eu lembrei agora do compositor, músico lá, o Vangelis, né? Pra quem fosse pesquisar pela entrevista que ele deu, ali eu vi bastante um canal aberto de sabedoria, pelo fato dele falar: eu não fiz a música, eu não sou o dono da música, a música que Isso. veio, entendeu? A arte nós que somos vem. canais, né? Isso. Então a gente, por exemplo, nosso corpo é do planeta, né? Parte da toda nossa energia do planeta, outra parte da nossa energia vem de cima, a sabedoria, a sensibilidade vem de cima. A gente não é dono de nada, a gente transita. Isso. Entendeu? A gente transita por essa... Porque o que é maior sempre vai abarcar o que é menor. E a gente, como indivíduo, como ego, a gente é menor do que essa sabedoria, do que essa consciência. Sim. Então não é a gente que tem. Eu não tenho sabedoria. O que a gente pode ser um canal da sabedoria, né? Eu me abro a essa sabedoria. É diferente de você chegar com... como se fosse dono, proprietário de uma verdade. Por isso que é errado falar que sabedoria é conhecimento. Porque o conhecimento você adquire. Você, como indivíduo, você adquire. Sim. Então, mas não, a sabedoria é algo maior que a gente. Sim. Sabedoria, digamos que ela maneja o conhecimento. A sabedoria é algo que maneja informação. O conhecimento em si, ele é apenas conhecimento, ele é apenas informação. Assim como um livro. A gente não pode taxar um livro como sábio, né? Como o livro apenas contém informação. De sabedoria, talvez. Exatamente. Há um ser essencial em todos nós, que alguns manifestam mais, outros menos. Esse ser é sábio, não porque tem conhecimentos de livros ou de palavras de outros sábios. Esse ser é sábio porque sabedoria é qualidade inerente dele. Em nosso despertar temos contato com a sabedoria de outros mestres, e isso é muito válido. No entanto, esses mestres não nos ensinam sabedoria. Eles apenas nos fazem lembrar de algo que já temos em nós. Consciência maior não se aprende, mas se relembra e se revive. Não estamos 100% integrados como consciência e personagem, porque essa identificação com a mente, condicionada desde crianças, nos faz adormecer quase o tempo todo. Mas isso não significa que não a manifestemos. Quando a mente silencia em seu conflito dual, conseguimos sentir amor, paz e uma lucidez apurada. Enquanto não despertarmos para a realidade de que somos maiores do que o nosso intelecto, nosso emocional e nosso instinto, gradualmente criaremos monstros tecnológicos, ideologias e conceitos elaboradamente tóxicos e mais caos social. Amor e sabedoria são inseparáveis, pois uma coisa não pode viver sem a outra. Portanto, sabedoria não provém do intelecto, já que o amor genuíno não provém da razão.
Essas qualidades vêm de algo mais profundo em nosso ser. Precisamos relembrar quem somos. Precisamos trazer à tona a sabedoria inata do espírito. Não importa que seja passo a passo, com tropeços, quedas, pedras no caminho, altos e baixos e alguns desvios. O que importa é que você se dirija ao seu eu verdadeiro, desapegando-se de suas imagens, ostentações de ego, rótulos, crenças dogmáticas, status e posses, como se esses o definissem primordialmente a si. Valorize seus recursos, conhecimentos e conquistas, mas não deixe que eles sejam você. Você é muito mais do que isso, e a sua sabedoria agradecerá por se conscientizar desse fato. O mundo também. Eu cheguei a pensar uma coisa aqui que foi... Eu lembrei, na verdade, uma das motivos da raiva, que eu já falei, né? As pessoas ficam com raiva de você confrontar a questão intelectual porque foi resultado de um trabalho árduo, né? E que realmente é verdade, as pessoas trabalham demais para adquirir conhecimento, se esforçam bastante. É louvável o esforço, é elogiável, mas a sabedoria, né, que a gente vem falando, é uma coisa que não é pelo esforço, é uma coisa que vem, é uma dádiva, é um presente. É uma conexão que você tem natural. Natural, é igual uma fruta de uma árvore. Né? O máximo que as pessoas fazem na árvore é regar alguma coisinha ali, mas todo o processo mais difícil que tem ali para gerar uma fruta é tudo automatizado numa semente. Isso. A natureza já faz tudo. Entendeu? Então eu vejo essa questão de sabedoria, essas coisas assim, como algo que vem de graça, um download. E por que muita gente é ruim, é egoísta? Qual seria, sei lá, a explicação? Por que uns têm mais sabedoria, mais lucidez e outros não? São mais egoístas? Esses egoístas, o que acontece com eles? Para mim, essa questão do egoísmo está na questão da insensibilidade. Você tem aí... talvez não seja um problema só do sistema em si que a gente vive nesse mundo, mas uma coisa que talvez o nível daquele ser, daquela pessoa. Aí já vai entrar talvez crenças, coisas relacionadas ao espírito, aquela coisa toda, né? Mas assim, tirando isso, o que faz uma pessoa ser mais cega? Para mim são questões relacionadas, por exemplo, medo, né? É o lado mais instintivo mental. Então, não seria por causa dessa ignorância, na verdade, essa falta de sensibilidade que você falou em relação a si mesmo, ao eu, ao espírito? O canal do eu tá fechado. É como se estivesse totalmente fechado e ela só se focasse nas coisas externas, no ego, né, nessa coisa de posse e respeitabilidade. Sobrevivência. Isso. E prazer, né? Porque, na verdade, é o apego ao prazer. Sim. Porque reconhecimento dá prazer. Dinheiro, status dá prazer. Então, quando a pessoa se apega ao prazer, é porque ela não se conhece de verdade. Não. Então, ela fica nessa dualidade, busca excessiva de prazer e fuga da dor. Acho que esse daí pode até ser outro tópico. Pode ser outro tema. É a prisão. E é claro, né? Quando a gente fala assim, devido à falta de sabedoria, não sei o quê, mas tem mais coisas que entram aí, né? Aí vai entrar coisas além da nossa compreensão. Por exemplo, o que há além desse mundo? É o espírito da pessoa?
quanto tempo de vida ou de existência tem aquele espírito? Será que é aquela teoria dos espíritos novos, espíritos antigos? É muita coisa que entra aí. Talvez por trás da frieza de alguém, ou da falta de sensibilidade, o quanto aquela pessoa está fechada. Mas, porém, o sistema que aqui existe, ele faz um estrago muito grande. Condiciona, sim. Digamos isso daí assim, é fato. 40% de tudo isso, 50%, não sei. Não dá pra falar, mas que tem. Não adianta falar que não, tudo é culpa nossa, né? A gente que é responsável. Não, é a mesma coisa você pegar uma criança e ficar, sei lá, educando ela de forma errada. Isso. Né? Porque a humanidade é uma criança, é imatura. Isso. É lógico que também, não tô falando também tirando a responsabilidade, porque a gente precisa, né, se conscientizar, evoluir e tal, mas eu falo assim, não pode colocar todo o peso, toda a culpa no sistema, porque se na gente, na gente mas também não tudo também no sistema. Porque se colocar toda a culpa num lado só, a gente não tá combatendo, a gente não tá evoluindo, a gente não tá, não vamos botar essa palavra combater, vamos botar ajudar a evoluir o mundo, vamos botar essa expressão, né? Porque no meu ver é assim, destrói-se o sistema, vamos supor, acabou o sistema, tudo como ele é, né? Acabou. Aí vamos supor que vem um sistema de sábios, né? Um governo de sábios que controla o mundo inteiro e tal. O que eu imagino que vai acontecer é uma mudança de cultura. Então as pessoas vão começar a viver muito melhor, aquela coisa toda, só que ela só mudou culturalmente. As pessoas ainda não estão sentindo. Entendeu? Elas precisam passar por um processo de autoconhecimento. É um processo. Desde cedo. Desde cedo e vai saber se deixa outras vidas, né? Que inclui talvez outras vidas. Vai ajudar muito. Se desde a escola, desde criança, ela tiver uma educação pra se olhar, entendeu? Tipo, vai acelerar ou liberar o processo de evolução. Porque o processo de evolução das pessoas é como se estivesse meio estagnado ou bloqueado. É isso que... E o sistema faz com que se olhe só pra fora. Isso. Que você seja só uma imagem. Entendeu? Eles não te educam pra você se desenvolver interiormente como ser humano. É por isso que se diz, né? O inimigo do sistema é o povo. O inimigo do sistema é o indivíduo. Consciente. É o indivíduo consciente. Então é isso.